O solo. Distribuição Sinapse. Fazendeiros de várias partes do mundo se reúnem. Eles colocam arroz cozido em sacos de cebola ou em caixas de cedro. Agora é março, época em que eles devem se preparar para o trabalho que terão com a colheita. Mas em vez disso, eles estão levando arroz para as montanhas. Eles param num campo de bambu. Depois de cavarem com as enxadas, eles enterram os sacos e as caixas de arroz que trouxeram. Eles trabalham com cautela, como se estivessem enterrando um tesouro. O arroz enterrado é coberto com papel para que o ar possa entrar. Parece um ritual secreto. Uma parte do solo está coberta de arroz. É como um caminho de neve de arroz entre os bambus. Finalmente, o local é coberto com folhas caídas das árvores. Agora se tornou um segredo entre os fazendeiros e o solo. Este simples relacionamento simbiótico gera relações mais complexas, como as vidas que acabam se misturando. Esta é a essência da natureza. As frutas também estão relacionadas a muitas plantas. Clematite, framboesa, uva, kiwi e ginseng. A natureza esconde coisas preciosas na terra. Os homens limpam a área para melhorar a colheita. Quando o solo está vazio, é tratado com fertilizantes químicos e pesticidas. Para seres microscópicos com no máximo 20 horas de vida, este acontecimento é como uma explosão nuclear. Depois que esses seres pequenos são mortos, o solo fica estéril. Um ninho vazio, só com as cascas de micro-organismos. Os fazendeiros voltam à floresta de bambu depois de uma semana. O arroz enterrado realmente virou um tesouro. Ele se tornou novamente um ecossistema habitado por bilhões de micro-organismos. Os micro-organismos que viviam na raiz do bambu foram para o arroz e estão prontos para crescer. O que antes era alimento para os seres humanos, agora é alimento para seres microscópicos. Estes fazendeiros precisam destes micro-organismos em estado primitivo. Ao serem misturados com açúcar, os micro-organismos encerram suas atividades e adormecem. Quando o arroz chega aos campos, é misturado com água. Os micro-organismos são reativados. Em vez de usarem fertilizantes, os fazendeiros espalham o arroz pelos campos. Atividades microscópicas voltam a existir no solo. Em apenas 3 dias, os micro-organismos dominam o solo. Estes seres cuidam uns dos outros, controlando o crescimento necessário para que o solo se mantenha vivo. Graças a eles, as sementes podem crescer e germinar.
올라가잖아, 그거. 그러니까 아마 Em outro lugar, fazendeiros espalham uma mistura de terra com arroz em vez de usarem fertilizantes. Os fazendeiros tornaram-se gerentes de micro-organismos. E os micro-organismos ajudam a aumentar a colheita. Este pomar está repleto de ervas daninhas, mas, ironicamente, o campo cresceu. Comer, ser comido, interagir e competir. Esta é a ordem natural das coisas aqui. Esta fruta resume todo tipo de vida existente nesta terra. Esta fruta é vítima dos homens que querem saber o que acontece na terra. Fazendeiros que conhecem o segredo do solo enterram o arroz novamente. Liberando uma força oculta que controla este mundo. Depois de ser despejado, ele vai crescer e germinar, até controlar a vastidão da terra. Estes seres, que se mexem como minhocas, são anguílulas, um tipo de nematóide. Eles parecem fios finos e transparentes. Uma anguílula perfura uma hifa com sua boca em forma de seringa e suga carboidratos, proteínas e lipídios. O mofo causa doenças nas plantas, mas para o fungo patogênico, a anguílula é um predador assustador. Mas às vezes o jogo muda e o mofo vira predador das anguílulas. A anguílula está presa numa teia feita por um grupo de fungos. O mofo acaba se tornando vítima. Pode-se ver a armadilha feita pelo mofo com o seu próprio corpo. Quando algo fica embolado aqui, não há como fugir desta substância pegajosa. Se estes seres não se alimentassem uns dos outros, o mundo estaria repleto de mofo.
À primeira vista, o solo parece ser um terreno calmo, mas de perto podemos ver que é um mundo onde milhões de seres brigam uns com os outros. Graças ao fungo, todo ser que morre acaba voltando à sua forma original. Como uma esponja, os organismos não são destruídos quando os seres humanos passam por cima. Ao olharmos de perto, vemos que a hifa segura todos os grãos do solo juntos. Graças a estes micro-organismos, o solo não some como se fosse poeira. Deve haver um motivo pelo qual toda planta cria raízes no solo. Assim como as folhas precisam da luz solar, as raízes entram no solo atrás de nutrientes. Graças à cooperação entre folhas e raízes, as plantas podem crescer. Uma raiz se ramifica e se multiplica sem parar, procurando oxigênio, umidade e nutrientes adequados para sustentar a planta. 1 metro abaixo da terra, ela cava cada vez mais e traça um novo caminho no solo. Quando acha um lugar apropriado, ela cria pelos radiculares que interagem com o ambiente. Água e nutrientes passam por este caminho. Eles geram um novo ambiente para os micro-organismos existentes no solo. A água é sugada pelas raízes e sintetizada com ar e luz solar nos cloroplastos para fazer o açúcar das plantas, conhecido como sacarídeo. Uma parte do açúcar produzido é enviada de volta para as raízes. Quase metade do açúcar produzido é enviado para as raízes. Muitos micro-organismos se aglomeram na raiz para se alimentar dos sacarídeos. Alguns seres subterrâneos nunca veem a luz do dia. Eles só conhecem o sol através das raízes das plantas. Em troca disso, eles dão para as raízes mais de 20 nutrientes inorgânicos. Os micro-organismos seguem seu rumo. Este é o habitat da raiz. A terra que não tem plantas contém poucos micro-organismos. Elas são unidas como agulha e linha. O fungo em forma de pérola é um micro-organismo encontrado nas micorrizas. Ele entra em fendas e rachaduras nas quais as raízes não conseguem entrar e recolhe nutrientes para os sacarídeos das plantas. Em relação à terra estéril, isso aumenta a absorção de nutrientes pela planta 200.000 vezes. As micorrizas aumentam as hifas e vivem nas células das raízes. Por causa disso, a planta ganha mais 30 centímetros de raiz.
os pinheiros conseguem criar raízes na terra estéril. Isso acontece graças a um fungo conhecido como cogumelo. Este fungo envolve as raízes do pinheiro e aumenta a superfície das raízes. São estes reguladores que fazem com que haja vida no solo. Apesar de serem microscópicos, eles afetam o planeta inteiro. Este simples relacionamento simbiótico gera relações mais complexas, como as vidas que acabam se misturando. Esta é a essência da natureza. As frutas também estão relacionadas a muitas plantas. Clematite, framboesa, uva, kiwi e ginseng. A natureza esconde coisas preciosas na terra. Os homens limpam a área para melhorar a colheita. Quando o solo está vazio, é tratado com fertilizantes químicos e pesticidas. Para seres microscópicos com no máximo 20 horas de vida, este acontecimento é como uma explosão nuclear. Depois que esses seres pequenos são mortos, o solo fica estéril. Um ninho vazio, só com as cascas de micro-organismos. Os fazendeiros voltam à floresta de bambu depois de uma semana. O arroz enterrado realmente virou um tesouro. Ele se tornou novamente um ecossistema habitado por bilhões de micro-organismos. Os micro-organismos que viviam na raiz do bambu foram para o arroz e estão prontos para crescer. O que antes era alimento para os seres humanos, agora é alimento para seres microscópicos. Estes fazendeiros precisam destes micro-organismos em estado primitivo. Ao serem misturados com açúcar, os micro-organismos encerram suas atividades e adormecem. Quando o arroz chega aos campos, é misturado com água. Os micro-organismos são reativados. Em vez de usarem fertilizantes, os fazendeiros espalham o arroz pelos campos. Atividades microscópicas voltam a existir no solo. Em apenas 3 dias, os micro-organismos dominam o solo. Estes seres cuidam uns dos outros, controlando o crescimento necessário para que o solo se mantenha vivo.
Graças a eles, as sementes podem crescer e germinar. 근데 이제 이렇게 올라가잖아, 그거. 그러니까 까만. Em outro lugar, fazendeiros espalham uma mistura de terra com arroz em vez de usarem fertilizantes. Os fazendeiros tornaram-se gerentes de micro-organismos. E os micro-organismos ajudam a aumentar a colheita. Este pomar está repleto de ervas daninhas, mas, ironicamente, o campo cresceu. Comer, ser comido, interagir e competir. Esta é a ordem natural das coisas aqui. Esta fruta resume todo tipo de vida existente nesta terra. Esta fruta é vítima dos homens que querem saber o que acontece na terra. Fazendeiros que conhecem o segredo do solo enterram o arroz novamente. Liberando uma força oculta que controla este mundo. Depois de ser despejado, ele vai crescer e germinar, até controlar a vastidão da terra.